transa, 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 transa. Esse é o Transa Podcast. Transa. Ei, gente, sejam todos muito bem-vindos ao Transa Podcast. Eu sou a Maria Trica e esse é meu podcast de piração, experimentação e muitas outras coisas. Você já sabe, mas eu vou falar de novo. O Transa tem 2 formatos. As temporadas, quando a gente investiga grandes temas, e os vazantes, que são episódios mais livres de formatos, de temas, onde a gente fala de vários assuntos, pira um bocado e experimenta muitas coisas. Basicamente, os vazantes são um puro suco de transa. Ai, que delícia! E pera, tem mais uma coisa. Agora a gente tá um pouco diferente no Instagram também. Então se você não nos acompanha por lá, fica o convite. Porque agora toda semana a gente lança um episódio que é como se fosse uma pílula ou um resumão do episódio que a gente grava aqui pro Instagram, que é a Transa no Banheiro. Onde cada vídeo a gente dá um aperitivo do tema do episódio que a gente trabalha aqui num banheiro diferente. E tá sendo muito divertido gravar em diferentes banheiros. Sempre foi a parte da casa que eu sempre achei mais curiosa. Porque ninguém pensa diretamente em como decorar um banheiro. E também as pequenas coisas, sabe? Tipo assim, o sudoku ali do lado, os livros. Eu lembro quando era criança, tinha tipo uma caixa com revistinha da Turma da Mônica. É muito divertido. Enfim. Tá sendo legal, então assiste lá também. Compartilha com quem fizer sentido, porque isso é muito importante. E tá, agora chega de falazada e bora pro episódio. Eu não sei se vocês perceberam. Eu acho que é impossível não ter percebido, na verdade. Mas nesse segundo ciclo do Vazante, nessa leva de episódios, a gente tá debatendo muito sobre temas do contemporâneo em relação com a virtualidade. Com as redes sociais, com a nossa interação com as telas, com os efeitos e consequências químicas que isso tem e um pouco de uma inquietação com todas essas novidades que a gente já está muito habituado, mas que eu gosto de abrir espaço para que o estranhamento nos permita um pequeno distanciamento ou uma pequena nova perspectiva. Esses assuntos são assuntos que a gente está debatendo muito e que a gente fala deles, problematiza muito, mas eu acho que na real ninguém tá nem perto de pensar numa solução. E muitas vezes eu fico lembrando muito da Fernanda Torres no Roda Viva, quando aquele cara do CQC perguntou pra ela, o Marcelo Tass, não é isso? Ele perguntou pra ela assim: Fernanda, o que você acha do consumo de telas, dos celulares, da internet, das redes sociais? Aí ela virou e falou assim: Marcelo, não me interessa isso. Esse assunto não me interessa. Eu tenho prints. Você achou que eu tava ali te patolando? Eu vou botar. Não, mas o que eu quero entender é o seguinte: você, como atriz, inclusive, né, é uma observadora do comportamento, né, e uma escritora nem se fala, né? Queria que você me falasse um pouco da sua observação desse mundo virtual, né? Quem tem filho sabe, inclusive, tem mais informações privilegiadas, né? O que está acontecendo? Como que a gente sai dessa enrascada de ruído, né? Eu não sei, Marcelo, porque eu não tenho saco, eu não aguento. Eu não tenho a menor vontade de discutir essa enrascada. Eu não sei, Todos nós queríamos ser Fernanda. Simplesmente falar assim, que se for desse assunto, essa luta não é nossa. E até que não é, mas é também. Porque a gente tá muito inserido nisso. E por mais que a gente queira se distanciar disso, a gente ainda lida muito com essa consequência. Não importa o quão low profile você seja, o quão você nega as redes sociais, ou quantos detox você faz no ano, a gente ainda tá ali sendo impactado direto ou indiretamente por isso. E não só com os relógios dos nossos pulsos, com as notificações da nossa tela, com, as consequências disso. Mas a nossa cultura está sendo fortemente impactada e influenciada por comportamentos a partir da rede social. A gente está completamente influenciado pelo TikTok, por exemplo. O TikTok está tendo um impacto fortíssimo na nossa sensibilidade, na nossa forma de consumir, no que a gente dá importância ou não. O que a gente pesquisa no Pinterest, por exemplo, acaba ditando a moda, o que a gente vai querer comer mais. Por exemplo, outro dia eu vi a pesquisa que era tipo assim, picles vai ser a nova onda, tipo o novo pistache. E aí é isso, de repente a gente começa todo mundo querer consumir isso, e isso vai estar mais nos pratos dos restaurantes gourmet que a gente vai estar indo, no sorvete da Bate do Caralho, que de repente vai ter um sorvete de picles, e que não sei o que, e pistache aquilo, e chocolate de Dubai, enfim. Querendo ou não, a gente está o tempo todo sendo conduzido
pelos parâmetros e pelas reverberações das redes sociais. Eu sei que esse assunto é meio chato. Por quê? Toda vez que a gente fala desse assunto, a gente reavive várias ansiedades que a gente tem. E como não tem solução, e como a gente não tem escapatória também, é foda, porque a gente pensa nesse problema e fala assim, caralho, Maria, cala a boca. Como é que... Sabe? Tipo assim, eu já sei que é uma bosta isso aqui, não precisa me lembrar. A gente já sabe, eu sei, foi mal. Mas eu tô tentando falar isso tudo pra chegar no assunto desse episódio, que é a merda da Gen Z. Outro dia eu descobri que eu sou Gen Z. E eu surtei. Porque eu não quero. Eu achei uma merda ser Gen Z. Eu achei um cacete. Porque assim, a geração Z, ela tá sendo uma das grandes condutoras desses efeitos das redes sociais. Ela tá sendo, na verdade, a grande régua e parâmetro. Todo mundo já sacou isso, né? Quantos posts no Instagram, no TikTok, a gente vai falando, tipo assim, a nova tendência da Gen Z, agora a Gen Z vai ser low profile, agora voltou o vídeo do YouTube em alta, porque eles estão cansados, que não sei o quê. A Gen Z virou o grande outro do contemporâneo. E o mais louco é que eles viraram o grande outro do contemporâneo que tá ditando os parâmetros do consumo. Então a galera, né, as grandes corporações, as grandes mídias estão muito atentas no que a Gen Z tá fazendo, porque agora ela é como se fosse o grande novo mercado. E aí eu parei para pensar um pouco nisso. E aí eu lembrei da Musa Mor. Eu acho que essa mulher é a minha grande bússola da vida atualmente. Só que eu acho que se ela escutasse isso, ela ia odiar. Mas é a Fernanda Torres, quando ela tá no Roda Viva também, e que ela fala sobre a juventude. E ela fala que a gente tem uma grande valorização do jovem, e que o jovem é revolucionário, e que o jovem sabe muito as coisas, e ele tem um frescor no olhar que não sei o quê. Só que aí ela fala uma coisa maravilhosa. Ela fala assim, mas jovem fala muita merda também. E, gente, quando somos jovens verdade. Versus o que nos tornamos ao envelhecer. Então, eu queria saber de você o que você pensava de si própria quando você era jovem e o que você se tornou na maturidade. Eu acho que eu me tornei uma pessoa mais calma. Quando a gente é novo, a gente é muito ansioso, sabe? É chato até. Tem muita ansiedade, você tem muito medo de não acontecer, você não sabe bem o que você tem que fazer para estar no mundo. Você é imaturo mesmo. E a idade é uma beleza. Você fica um cara mais calmo mesmo, mais consequente, você caga menos regra, você tem menos certeza das coisas. A máxima lá do Nelson Rodrigues é verdade, jovens envelheçam. Ao mesmo tempo, a força da juventude é uma coisa que você perde. Mas eu acho que isso não sei, acho que é desde os anos 60, não sei, esse culto ao jovem, né? Sim. A juventude, essa ideia de que a juventude sempre trará algo novo e revolucionário, é da juventude, mas a juventude também fala muita bobagem, né? A juventude é muito cansativa também, é muito, assim, senhora do que acha, sem saber metade das coisas. E com a idade você aprende como as coisas são relativas, como você não domina o que você deseja, como você não domina. O fim é um pouco sobre isso. A gente, quando é mais jovem, tem um certo entusiasmo que, sim, pode ser revitalizador, pode ser completamente revolucionário, mas pode ser completamente disperso também. E o jovem tem uma ansiedade muito grande para as coisas, um desejo muito grande, muito pulsante, mas por isso também completamente disperso e corruptivo. Corruptivo? Estou tentando dizer que pode ser corrompido. Eu errei a palavra aqui, né? Mas por quê? A gente quer tudo quando a gente é jovem. Eu lembro muito de uma máxima também, que é aquela coisa da cobra filhote, sabe? Que é assim... Tá, eu vou tentar explicar essa parada da cobra contando uma historinha. Pra quem não sabe, meu pai é uma figura muito incrível e muito noiada, muito noiada. E ele adora mandar vídeo de perigos. A gente chama ele carinhosamente de profetinho do caos. Porque tudo pro meu pai é um grande perigo, sabe? E agora nas redes sociais, que eu acho que é outro capítulo, né? O que é, sem ser a Gen Z, né? O que é a galera lá, sei lá, não é nem millennial, é antes do millennial, é baby boomer. Não, baby boomer acho que é meu avô. É tipo, sei lá, a galera, essa geração aí dos nossos pais, 50, 60 anos, assim.
eles lidando com rede social é uma pira, né? Eu acho uma loucura. Acho divertidíssimo. Os grandes consumidores e compartilhadores da fake news. E eu acho muito interessante ver como que cada geração interage com essas coisas. Mas enfim, tem um portal, né? Uma caixa de Pandora que foi aberta para essa geração, que fica compartilhando 1000 notícias e manda muito, né, pra gente, assim, tipo, 1000 notícias que eu falo assim, cacete, o que eu vou fazer com isso tudo? E meu pai, nesse vício, ele fica me mandando vídeo de todos os perigos possíveis, inclusive das 1500 espécies de cobras, como que você se protege do escorpião da Arábia, da cobra verde de Madagascar, coisas que eu provavelmente nunca vou ver na minha vida, mas eu já tenho ali um arsenal de vídeos que eu não vejo, na verdade, mas que fala disso. E um deles era um cara do interior de não sei aonde explicando da cobra filhote. E a cobra filhote é o seguinte: a cobra filhote é mais perigosa que a cobra mais velha. Por quê? Ela tem muito veneno e ela ainda não tem a experiência necessária que a faça entender como distribuir o uso do veneno dela. Então, muitas vezes, quando uma cobra filhote te pica, ela coloca todo o veneno dela ali. Porque ela ainda não contém energia. Ela ainda não entendeu uma coisa que o tempo vai nos dando, que é aonde você vai dedicar a sua energia. Como você vai distribuir ela. Então, como ela ainda não tem essa ciência, ela dedica tudo. Ela joga tudo que ela tem. E aí, por isso, é muito mais fatal. Porque, às vezes, é uma mordida que nem queria te matar. Só queria se defender ou só escapar de alguma coisa. Mas como ela ainda não consegue se organizar internamente com todo o potencial que ela tem, ela dispara tudo. Que é diferente de uma cobra mais madura, que sabe quanto de veneno dedicar a cada situação, o quanto de energia dispersar ou não, o que vale a pena, o que não vale a pena. E eu acho que essa é a mesma parada que acontece com a Gen Z. A Gen Z está se tornando o novo termômetro do consumo contemporâneo. Todos os sistemas estão olhando e tentando capturar a Gen Z e se baseando nos interesses que ela tem ou que não tem. E, inclusive, eu fico pensando também até que ponto essa sinalização de que a Gen Z é a condutora não é também uma estratégia perigosa, mas enfim. E é engraçado porque eu outro dia fiquei pensando nisso e eu falei assim, gente, mas peraí, a gente tem que dar uma questionada nisso também, porque eu não sei se a gente sabe exatamente o que tá fazendo, assim. Eu acho que a gente tem que lembrar também e localizar o que é a Gen Z, que é a primeira geração intrinsecamente ligada com o impacto das redes sociais. Até então não tinha nenhuma geração que, de alguma maneira, é tão nativa desse território. Agora tem, né? As que vieram depois e que vamos ver como que elas vão lidar com isso. Mas a Gen Z é a primeira que tá ali muito conectada com aquilo, que cresceu e foi educada já nativamente com essa linguagem, com esses impactos, com esses efeitos e consequências. E a gente, de alguma maneira, dando esse palco e esse lugar e esse poder para essas cobras filhotes, a gente tá lidando com altas concentrações de veneno para lugares que eu não sei exatamente se são interessantes ou não. E é claro que a rede capitalista, o consumo, as grandes marcas estão cagando para isso. Só que ao mesmo tempo elas estão tacando veneno para dentro, porque ao mesmo tempo que elas estão dando toda a força para isso, elas também estão recebendo esse veneno. Muitas vezes elas estão na alta e muitas vezes elas caem bruscamente por causa disso. Então, assim, eu tô achando interessante o que tá rolando. Porque a gente tá tirando o nosso próprio pé, saca? Porque grandes marcas estão perdendo muita força ouvindo isso. Não isso, né? É ouvindo essa geração e seguindo isso. A coisa, não sei se vocês estão sacando, assim, mas o tempo das coisas tá muito, muito frenético, assim. Então, é tipo assim, uma tendência lança e ela se deslança numa velocidade que até então não acontecia, sabe? As ondas estão com intervalos muito menores. A gente está mudando e dispersando os nossos focos de atenção e as ondas e as modas e as trends numa velocidade abissal. Galera, tem muito a ver com esse foco na Gen Z também, assim. Porque a gente tá dando palco pras cobras filhote. A gente tá... É igual se você colocasse um bando de adolescentes que estão pela primeira vez explorando o mundo, descobrindo as coisas, descobrindo como se lida com os desejos, numa cultura que vem de uma nutrição muito frenética e muito louca e muito, até então, inexplorada, porque a gente não tinha nenhuma geração que foi tão bombardeada pela rede social igual a Gen Z. E aí
a gente tá falando pra essas pessoas conduzirem o futuro. Querido, como assim? Sabe, eu acho que tem que ter uma coisa assim de falar assim, galera, peraí, vamos olhar pra isso? Vamos pensar na Gen Z? Vamos conversar com ela? Só que aí, eu adorava falar isso, me sentia uma senhora, porque eu tenho uma coisa, né? Eu vou falar na terceira pessoa, igual aquele cara de reality show, eu acho muita graça. Aquele marombado, sabe? Mas tem Maria Trica, né? E tem um senhor de 70 anos que é o seu Cláudio, que mora dentro de mim, e que ele basicamente é aquele senhor de regata branca que 11 horas da manhã tá num bar, e ele é muito equivocado. Então eu me sinto muito reacionária quando eu tô aqui falando essas coisas. Eu falo assim, ai, que careta que eu sou de falar que a Gen Z fala merda. Mas eu ao mesmo tempo fico vendo isso e falo assim, esse senhor não se segura, sabe? Eu olho e falo assim, gente, a gente tá vacilando, a gente tá ouvindo merda, falando merda e deixando com que eles conduzam um processo que é merda, assim. Só que aí o Cláudio tinha voz até, sei lá, 2 semanas atrás, quando eu descobri que eu sou Gen Z também. E aí eu falei assim, fudeu, agora temos um problema. Porque eu saquei que a Gen Z, se eu não me engano, começa em 95 ou 96 e eu sou de 97. Então eu já sou, mas eu acho que eu sou a transição da Gen Z. É a Gen Z que é nativa, mas que pegou um pouquinho de outras coisas, que tá em diálogo um pouco com os millennials, que se identifica com vários parâmetros deles, mas que ao mesmo tempo já é mais nativo do que a outra galera. Mas a outra galera, que seria tipo meu irmão pra frente, que é de 2003, já é outra parada. Já tem outro consumo, outro negócio, só que eles estão perdidos pra caralho. E aí eu fiquei pensando nisso tudo e decidi gravar um episódio com 2 subgerações da Gen Z. No caso, eu e o meu irmão, o Bernardo Alves. Transa. B, você sabia que você é Gen Z? Você Sabia. tem que falar, que não dá pra ver. Sabe que eu sou Gen Z? Olha pra mim, Bernardo, sai do celular. Tô pesquisando Gen Z. Não, fala sério, você sabia? Sabia. Qual que você acha que é a maior questão da Gen Z, assim? O que você acha da Gen Z? Ele tá querendo rir. É porque, tipo assim, na verdade, a ideia desse episódio é gravar um episódio falando de Gen Z porque eu acho que é uma viagem errada. Mas hoje em dia, tipo, rede social, as marcas, tudo são influenciadas pela Gen Z. E eu acho que as definições de Gen Z também são muito equivocadas. Eu pesquisei umas na internet. Falou o quê? Falou que é uma geração que tem muita questão com o trabalho, isso eu até concordo, que é a primeira geração nativa das redes sociais, assim, da internet, mas que ao mesmo tempo, tipo assim, eles colocam um perfil que é como se fosse um tanto de pré-adolescente do K-pop, assim, sabe? Que eu não acho que é exatamente isso. Primeiro porque tem muitas, né, tem muitas vertentes, e a gente fala desse Gen Z como se fosse um grande outro, e na verdade ela é muito diversificada e muito pulverizada nas redes sociais. E eu acho que também tem muito equívoco ali. A gente coloca ela como se fosse um farol, sabe? Eu fico meio achando que isso é um golpe, assim. Gen Z é de qual data até qual data? Acho que é tipo 1995 até... Ou 1990, é um trem assim. Então, até 2010, 2015. 90, 95 até 2010. Eles olham muito sobre a produção cultural, questões de influência produzidas durante esse tempo e analisam o impacto disso nessas pessoas dessa geração. E aí por isso que acaba que cai numa questão dessa, por exemplo, que você falou de... que é um bando de pré-adolescentes. Ah, tá. Um bando de pré-adolescentes do K-pop, assim. É. Então, por exemplo, analisa só o que foi produzido durante essa época. Uhum. E se a gente olha, por exemplo, eu e você somos completamente diferentes, mas a gente faz parte da mesma geração. Sim. Só que somos completamente diferentes e etc. E não se olha a questão de uma influência que se tem. O que eu tô querendo dizer é, meu pai e minha mãe, eles são de qual geração? Aí você me apertou, mas eles são tipo, sei, não tenho a menor ideia. É aquela, não é baby boomer, é? Eu acho que baby boomer é tipo nossos avós. Tá, eu acho então que eles são de depois e antes de millennium. Que eles são tipo 64, né? 64, então, 68. A mãe vai matar de que você tá revelando a data. É verdade. Nissinha vai me dando pau. Peraí, deixa eu ver aqui. E ela não nasceu nessa data, isso foi meu pai. Não, ela nasceu em 64. Meu pai fez 68. Eu tava tentando...
Deu ruim. Ah, não, eles são geração X. Então, geração X. Muito, por exemplo, essa questão de trabalho que você falou, eu não acho que ela tem a ver com o que foi produzido, sobre conceitos que a gente foi influenciado da geração que a gente nasceu. Eu acho que isso tem muito da geração que nos criou. Então, o que eu tô querendo dizer é que para se analisar o que é uma geração e etc., não é só analisar o que foi produzido e a influência que a gente teve durante essa época nossa, e sim também reflexos, por exemplo, se a geração X foi uma geração muito conservadora e etc., isso vai refletir com que a gente seja de outro jeito, por exemplo. Então tem que analisar essa influência. Eu concordo, e eu acho que também tem uma coisa, tipo assim, do mundo que a gente vive, assim. Porque, por exemplo, o mundo que eu e você vivemos, a ideia de trabalho foi completamente dissolvida. E que era uma coisa que até então não tinha. Por exemplo, até a inteligência artificial, assim, isso vai mudar a forma de trabalho e a gente vai ter que se adaptar a isso. Então não é exatamente uma questão nossa, é uma questão também de acompanhar o que o mundo vive. Tanto que isso é um embate da nossa com dos nossos pais, por exemplo. Você gosta de ser geração Z? Você se identifica com isso? Então, agora que você, igual você falou, pré-adolescentes que gostam de K-pop, eu não me considero um pré-adolescente e nunca ouvi K-pop na minha vida. Então, não. Mas, do que eu imaginava que pra minha geração Z, eu me identifico. Acho que a gente teve até uma conversa, né, outro dia. Eu vejo, assim, a época 2000, não até 2010, mas, tipo assim, 2003, que é quando eu nasci, 2000, 2001, e pegando um pouco da sua época também, eu acho a melhor geração. Não sei se é a melhor, mas assim, talvez até antes dessa pode ser. Todas as gerações são boas, mas eu acho delirante. Assim, não, mas eu acho assim, por estar numa transição e a gente ter sido uns que pegaram os dois mundos, porque eu acho isso, a outra geração pode ter sido melhor? Pode ter sido melhor, antes da Z. De esporte a gente foi melhor com certeza, na verdade, antes de mim. Você é da mesma que a minha, então... Mas não é essa a questão. O que eu tô falando dessa geração anterior, ela talvez tenha sido a melhor. Mas eu acho que pensando num novo mundo que vem por aí, tipo essas mudanças do mundo e etc., eu acho a geração Z fundamental, porque a gente foi uns que pegaram a transição desses dois mundos. Então a geração anterior, que é os Millennium, eles pegaram muito para um lado de lá, e bem o início dessa transição do mundo de celular, desse tipo de coisa. E um pouquinho mais pra frente da gente, que é ali 2007, 2008, 2009, 2010, estão mais pro lado de lá. Então a gente, que é do meio dela, da geração Z, a gente pegou muito dessa transição. Então eu acho, olhando assim pro futuro, a nossa geração pode ser, na minha cabeça, bem importante nisso. Tipo, você acha que... Porque é isso, a gente se tornou farol. Você acha que a gente sabe o que tá fazendo a ponto de, tipo... Estão usando a gente como bússola, né? Do mercado, do TikTok, do que deve ser feito, do que não deve ser feito. Aqueles vídeos, sabe? Tipo assim, quando um Gen Z trabalha com uma pessoa mais velha, aí fica, ei, divos e divas. Você acha que, tipo... Porque também é a primeira geração que tá muito infectada com as redes sociais, assim. As gerações antes, elas não sabem exatamente isso. A gente já é nativo disso, só que eu não sei até que ponto isso é bom, entende? Porque eu acho que é uma geração... a gente saber ou não. Eu acho que é muito... Meu pai sempre falou isso, eu acredito muito, que é o caminho se faz no caminhar. Então, tipo assim, eu acho que a gente pode não saber o que a gente tá fazendo, mas eu acredito muito na geração Z, justamente por causa dessa questão que eu tô falando sem saber muito bem, porque você não me deu nenhum preparo pra essa conversa, então poderia ser bem melhor o que eu tô falando aqui, mas tudo bem. É no show. Mas é na mistura. Assim, eu sou apaixonado, por exemplo, com o Brasil, porque o Brasil é a mistura, porque eu acredito muito na mistura, porque eu acho que é aí que surge a beleza, assim, de cada junção que foi unido nessa mistura. Então eu acredito muito nessa beleza também da geração Z. A gente foi criado num período de formação, que eu acho que é o período mais importante de todos para a consciência na vida de uma pessoa. E a gente teve essa transição durante esse período, que é o período mais importante. Então, por isso que eu acredito tanto que a gente tem esse poder dessa mistura dos dois mundos, que realmente a gente é pontual dessa transição no momento mais importante da vida, que é quando a gente está sendo criado, assim. E bonito o que você tá falando, porque me faz pensar que, por exemplo, essa coisa que a Gen Z é muito nostálgica e pega muitos elementos de outras décadas o tempo todo, como trend e tal,
eu acho que é uma forma até de incluir as outras gerações nesse meio, sabe? Sim. É quase como resgatar a história. Eu nunca tinha pensado nisso, eu achava uma viagem meio errada. Mas você falando, parece que ficou meio bonito. Assim. Eu acho uma geração, assim, diplomática, assim, de união de gerações, entendeu? Qual você acha que é o maior desafio da geração Z? Saber o que quer. Eu acho que o maior desafio, assim, também não... Difícil, assim, analisar e enquadrar todo o problema que eu estiver falando em toda uma geração. Como eu acabei de falar, a Maria não tem nada a ver comigo, algumas semelhanças, mas somos pessoas totalmente diferentes, mas em teoria da mesma geração. Se pegar uma pessoa de 2007, 2008 até 2010 também pode ter algumas coisas semelhantes, mas ser completamente diferente, então difícil. Mas eu acho que o maior desafio da geração Z é o hábito, assim, de dispersar e não convergir, não unir tudo isso. Assim, eu acho muito importante a gente dispersar, eu acho que isso gera uma habilidade de ter a capacidade de unir diversas informações, o que te dá um repertório muito grande. Eu acredito muito nisso, na força do repertório, a mistura de diferentes contextos, o que eu acho que em outras gerações, talvez por quantidade de informação disponível, não era tão possível, ou por hábito, ou por contexto mesmo de pensamento dessa galera, era mais de pegar uma coisa e agarrar. A geração Z já é uma geração que tem mais esse hábito de dispersar. Eu acho que isso é um poder, mas tem que se ter a habilidade de convergir, porque não adianta ter esse repertório se ele fica meio vago, flutuando. Então tem que ter essa capacidade de convergir e transformar isso em alguma coisa. Eu acho que é o maior desafio. Cite 2 semelhanças entre a minha parte da geração e a sua parte da geração. A minha parte sou eu, Maria, e a sua é a do Bernardo. Eu acho que é um pouco dessa capacidade, assim, diplomática aí que eu falei entre gerações. Provavelmente a geração Z, ela é criada ou influenciada por uma geração anterior. Tipo, é a lógica, né? E aí tem um mundo completamente diferente, que é o mundo que ela tá vivendo, que é o mundo que ela tá sendo influenciada, que é o mundo do hoje / futuro, assim, que ela tá tendo contato. Por ser entre essa transição, eu acho que em tudo, seja política, seja essa questão de gerações, tudo que envolve conflitos, embates e tudo mais, é uma geração que tem essa capacidade de ter um pé nos dois lados. Eu tenho essa impressão. Talvez isso possa acontecer em todas as gerações e dar essa impressão em todas as gerações. Agora é minha vez. A semelhança eu acho que é a multidisciplinaridade. O fato de ser multidisciplinar. E o fato também de, não acreditar e ser meio perdido, inclusive, nessa relação com o trabalho. E as maiores diferenças? Falei antes que era tão diferente agora. As maiores diferenças, eu acho que é a crença, no sentido assim, eu percebo que a geração um pouco mais nova acredita mais no futuro e nessas coisas como algo positivo, assim, eu acho que eu, pelo menos, acredito um pouco menos. E eu acho também que a ilusão e a dispersão, sabe? A crença, acho que eu tô falando muito nessa ilusão, ainda acreditar muito em muita coisa, ser um pouco mais idealista do que eu acho que a minha é. Eu acho que também tem um pouco da dispersão, assim, eu acho que tem menos atenção, assim, mas ao mesmo tempo eu acho que sofre menos com isso. Inclusive, acho que na conversa isso apareceu muito, assim. Olhando pra Maria, olhando pra mim, e eu acho que a Maria se vê mais da geração anterior do que dessa, eu acho que a maior diferença é uma falta de identificação da Maria, no caso, né, o início dessa geração, por não ser tanto da geração anterior, mas se ver mais desse lado de lá e não se sentir parte dessa geração Z. Eu acho que isso é um problema e deve acontecer no outro extremo. Então, quem tá no fim da geração Z, ela como tá no começo da geração Z, eu acho que essa seria uma diferença, assim. Não sou geração Z, mas também não sou a de lá. Já eu, se realmente olhar o que é a geração Z, eu me identifico com... Qual área da sua vida você acha mais desafiadora? E qual consome mais energia? A que eu acho mais desafiadora é a área profissional. A da minha vida que eu acho mais desafiadora é a questão profissional. Tenho 22 anos, então tô ainda nesse mundo de entrada no âmbito profissional e transição também de
escola e aí faculdade e profissão. Então acho que a área mais desafiadora definitivamente é essa de entender a questão profissional, assim, de que eu quero ser, de que eu sou, de o que eu quero pra mim, sabe? Talvez daqui a alguns anos, 1, 2, 3, 2 anos, pode perguntar de novo, 3, talvez seja totalmente diferente. Mas hoje, com certeza, a profissional. E também a que mais me consome energia, de pensamento, de reflexão, de frustração, de ansiedade, com certeza é profissional. E a que consome mais energia pra mim é a social. A área da minha vida que eu sinto mais resolvida e que me entrega mais coisa é a social. Não sei, eu acredito um pouco que essa geração Z, assim, ela consegue lidar um pouco mais com esse equilíbrio, assim. Tipo, pensa muito nela, tem muitas questões com a vida profissional, mas ao mesmo tempo, mais que outras gerações, entende a importância, talvez reflexo do que viveu as gerações anteriores, entende que também é importante, assim. Por isso que eu acho uma geração que fica, pra mim, na minha visão, ali um pouco no equilíbrio. Que não pode ser o extremo de trabalho e entende os reflexos disso, mas também os reflexos da questão social. E por ter muito medo dos dois, acaba que tem as questões, mas talvez consiga lidar ali e estar no equilíbrio. A área que eu sinto da minha vida que é mais resolvida é das relações afetivas, amorosas, sexuais. Eu acho que esse campo das relações é um campo que me entrega muito também e que eu acho que é a mais, sei lá, eu sinto como um campo, assim, muito fértil ali. Agora, que me entrega mais coisas fica entre a relacional e o trabalho. Porque o profissional é onde me dá as alegrias, assim, mais profundas, assim. Acho que muito porque eu trabalho com o que eu acredito e eu trabalho com o que eu crio, né? Então tem uma coisa, assim. Qual é a sua noção de bem-sucedido? Não sei, difícil essa, porque é uma coisa que eu estou constantemente pensando. Da minha parte, assim, existe uma vontade, não só olhando o âmbito profissional, mas de ser bem-sucedido é criar minha família, casar, ter meus filhos, né, meus amigos e etc. Manter eles para o futuro, isso para mim é ser bem-sucedido. Mas, fora isso, eu acho que o bem-sucedido para mim está muito em realização. Eu acho que não se trata de ter dinheiro, eu não acho que se trata de um bom cargo profissional, eu acho que se trata de acordo com o que você sonha, o que você almeja, você se realizar nisso. Lógico, é importante, tem que ter, né, um retorno financeiro, a gente precisa disso, até, por exemplo, nesse outro sonho de ter família, etc., você tem que conseguir, né, ter condições ali, mas eu acho que não se trata de recompensação financeira, não se trata de questão de cargo, é sobre se realizar. Tem uma música que eu gosto e que fala disso, que é muito mais sobre o caminho do que sobre chegar no topo. Eu acho que é ser reconhecido e receber por aquilo que faz. Mais do que receber, na verdade, eu estaria mentindo se eu falasse isso. Eu acho que a minha noção mesmo, se eu falar no pelo, assim, seria ser reconhecido e conseguir trabalhar com aquilo que acredita, assim, sabe? Tipo, pra mim é muito importante isso se tornar sustentável, assim. Acho que a parte mais idealista minha tem muito a ver com isso, assim, sabe? Boa parte da minha visão, é até engraçado que isso entra em análise, assim, né? Mas acho que o reconhecimento parece que ele se torna quase uma remuneração. Isso aí que é problemático usaço, assim, mas se eu tivesse que olhar no meu fundo e falar desse oco mesmo, seria isso, sabe? Talvez o problema esteja aí, inclusive, assim, que o reconhecimento parece que ele se sobrepõe a qualquer outra coisa, parece que ele se torna a sustentação. E acho que o que me faz entrar em desilusão muitas vezes também é isso, é porque a gente saca que não é isso que sustenta e que faz com que o trabalho seja fértil, e aí a gente acaba se frustrando muito com isso porque quer fazer uma coisa que acredita e isso não vai se sustentando. E aí eu acho que a gente explora outros caminhos, mas a gente ainda não encontrou exatamente uma forma de sustentação perene disso. O que você acha que a gente dá de novo pro mundo? A geração Z, lógico que ela vai ser uma transição de 2 gerações. Toda geração vai ser uma transição de 2 gerações. Vai ter uma geração antes e uma geração depois. Tô querendo dizer que eu acho que é uma transição de mundo, não de transição de gerações. Onde a geração anterior pegou o mundo, a geração após, a geração Z, pegou um outro mundo. Eu acho que o que a geração Z traz para o mundo é a capacidade, e aí por isso que eu falo dessa
questão diplomática, assim, de conseguir transitar entre dois mundos por ter feito e visto parte deles, de ambos. Então, ter essa capacidade de resolver questões entre as duas gerações. Questões do mundo anterior para um novo mundo, vamos chamar assim. Eu acho que é a consciência. Tipo, a conscientização, mais do que a consciência. Consciência seria muita prepotência, eu acho, mas a conscientização, assim. Eu acho que a gente, tipo assim, começa a falar muito, analisar muito e tentar criar uma hiperconsciência de todas as coisas, assim. Então, a gente tá vivendo uma era onde as relações são hiperconscientes, a gente é hiperconsciente do nosso corpo, das metas, de tudo. A gente calcula tudo, a gente monitora tudo, a gente mapeia tudo, e eu acho que isso traz uma hiperconscientização, que tem uma parte positiva, mas tem também uma parte que se torna meio delirante, assim, porque sempre algo vai nos escapar. Só que aí esse escape faz com que tudo se desmorone, sabe? Cite um ponto positivo e um ponto negativo da geração Z na sua perspectiva. O ponto positivo é essa capacidade de transitar em diferentes mundos e acabar tendo essa capacidade melhor de resolver conflitos por conseguir realmente adentrar de diferentes mundos, de diferentes gerações e realmente ter essa visão. Isso te facilita a ter o que eu acho que é uma das maiores habilidades do ser humano, que é se adaptar. Eu acho que é o poder do coletivo, assim. Eu acho que isso é uma coisa que a Gen Z traz muito pro mundo, assim. E eu acho isso positivo. Por mais que o peso desse coletivo se torne cada vez mais forte também, eu acho que a gente tem uma força ali que a gente coloca o tempo todo para jogo, efetivamente, que é o poder desse coletivo, assim. Mesmo que ele seja abstrato hoje em dia, né? Por ser mais um algoritmo, uma bolha, qualquer coisa assim. E um ponto negativo é essa capacidade e acreditar muito nisso, e que é uma verdade, que é de dispersar, de aumentar seu repertório, de conseguir ver diferentes coisas, mas de ter essa dificuldade em convergir para conseguir criar algo realmente válido com todo esse repertório. E de negativo, eu acho que é a dispersão. E quando eu tô falando de dispersão, eu não tô falando só de atenção. Eu tô falando de dispersão que eu acho que é tanto e é tudo. E é tanto e tudo ao mesmo tempo. E é tantas informações, tantas abas abertas, tantas categorizações, tantas possibilidades o tempo todo e tal, que eu acho que também tem a ver com juventude isso, né? Mas eu acho que é uma dispersão tão grande que a gente dispersa também as forças. E aí a gente começa a lidar com muitas ausências que não estão conscientes, por mais que tenha uma hiperconscientização, né? Mas então, por exemplo, a gente começa a querer achar que o oco da coisa é a coisa. Vocês acabam de ouvir mais um episódio do Transa Podcast. Não esquece de curtir e compartilhar esse episódio, se inscrever nos nossos canais, porque na verdade, faz o seguinte, escolhe qualquer dessas ações e faça. Já vai me ajudar muito. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Bora juntos. E é isso. Obrigado aí, pessoal. Grande abraço. Eu descobri que eu sou da Gen Z.